Dia, tudo bem? Live da manhã, hoje é sábado, estamos começando um pouquinho mais tarde e, como de costume, no sábado a gente traz um estudo bíblico, né? Quando eu comecei essa live, antes de começar, eu fiz uma pequena oração e pedi uma palavra para o Senhor. Eu abri a Bíblia exatamente em algo que, sim, que está muito, muito presente nos dias de hoje. Então, com certeza, é a mensagem de hoje, sem dúvidas. É o Salmo 118. Essa é a leitura de hoje. Salmo 118. Vamos lá. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua graça dura para sempre. Que Israel o diga, sua graça dura para sempre. Que a casa de Arão diga, sua graça dure para sempre. Que aqueles que temem ao Senhor digam, sua graça dura para sempre. De minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me deu ampla liberdade. Com o Senhor ao meu lado, não tenho medo de nada. O que podem fazer homens? Com o Senhor ao meu lado, como meu auxílio, olharei com triunfo para aqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio no Senhor que confiar em seres humanos. É melhor buscar refúgio no Senhor que pôr a confiança em príncipes. Todas as nações me cercaram. Em nome do Senhor eu as exterminarei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as exterminarei. Cercaram-me como abelhas, mas foram exterminadas tão rapidamente como fogo nos espinhos. Em nome do Senhor eu as exterminarei. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas o Senhor me socorreu. O Senhor é minha força e minha canção, e se tornou minha salvação. O som do regozijo e da vitória é ouvido nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor golpeou poderosamente. A mão direita do Senhor se levantou em triunfo. A mão direita do Senhor golpeou poderosamente. Não morrerei, mas viverei e proclamarei os grandes feitos do Senhor. O Senhor disciplinou-me severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. O justo por ela pode entrar. Eu te agradeço, porque me respondeste. Tu te tornaste minha salvação. A mesma pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de canto. Isso veio do Senhor, e nossos olhos estão maravilhados. Este é o dia que o Senhor fez, um dia para nosso regozijo e alegria. Por favor, Senhor, salva-nos. Por favor, Senhor, liberta-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós abençoamos vocês desde a casa do Senhor. O Senhor é Deus e Ele nos dá luz. Juntem-se, peregrinação festiva, com ramos, por todo o caminho até os chifres do mar. Tu és meu Deus, e eu te agradeço. Tu és meu Deus, e eu te exalto. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua graça dura para sempre. Como eu falei no início da live, eu pedi uma palavra para Deus e eu abri exatamente nesse salmo. E eu vi muito algo atual, muito de agora nesse salmo. Totalmente de agora. A gente está passando por um momento de guerras, de tensões mundiais. E é muito interessante que, por mais que seja algo assim muito complicado, pessoas estão morrendo, tá complicado no mundo todo. Você vê a guerra em Israel, a guerra da Ucrânia, você vê conflito lá na Índia. Só que ao mesmo tempo, isso aqui fortalece muito, mas muito minha fé. Por quê? Porque quem estuda a Bíblia, quem conhece a Bíblia de verdade, vai ver que a história ela vem se repetindo. A história vem se repetindo exatamente do jeito que a Bíblia narrou que ia acontecer
E até hoje vem acontecendo. Isso fortalece tanto a minha fé, tanto, 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 tanto. Só mudou a tecnologia, mas a história é exatamente a mesma. Se você abre a Bíblia no início e começa a ler, você vai ver que vai chegar num ponto de Abrão. E lá em Abrão, Deus faz uma promessa para ele. Você vai abençoar todas as famílias da terra. Eu te escolhi para abençoar todas as famílias da terra. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. Para quem não sabe, a partir de Abrão saiu Ismael, o primeiro filho dele com a serva Agar, uma serva egípcia, e saiu Isaac, o filho da promessa, que foi pai de Jacó, Jacó chamado de Israel. Então, basicamente, duas nações aqui, uma dos árabes que vieram depois os muçulmanos, a outra de do povo de Israel, derivaram de Abrão. E se você for ver essa genealogia de Isaac, Israel, 12 tribos, tribo de Judá, Davi, enfim, você vai ver que impactou todo o mundo. Impactou todo mundo. Se você for pegar a religião cristã que veio de Davi, né? Jesus, descendência de Davi. Se você pegar o judaísmo, se você pegar o islamismo, você vai ver que são as maiores religiões, né? Tem o budismo também lá, que está fora dessa zona aqui. Mas você vai ver que as religiões que impactam o mundo fortemente são essas que vieram de Abrão. Não só religião, mas a cultura ocidental, ela veio muito forte a partir disso. Vamos colocar oriental também, porque lá no Oriente Médio, no Oriente também são culturas muito fortes. A Índia é muçulmana, tem uma porcentagem muçulmana muito forte também, enfim. São culturas que impactam muito forte o mundo. E você vê essas guerras, você vê que dentro das promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele sempre fala, olha, vocês vão ser muito abençoados, mas quando em determinados momentos vocês vão sofrer, em determinados momentos vocês vão ser escravos, em determinados momentos vão ter questões. E aí você vê na leitura dos profetas, na leitura de Salmos, nas leituras de Daniel, você vai ver em todas essas profecias Israel dessa mesma forma. Olha, eu vou juntar você entre as nações. Olha, o seu rei está pecando, vou juntar vocês entre as nações e depois vocês vão voltar forte. Alguns vão pensar que pô, é um castigo, é uma coisa que eles se corromperam, eles cometeram o mal e Deus vai lá e vai chicotear eles. Mas na real, Deus, ele é como um pai. Um pai, muitas vezes, ele precisa mostrar para os filhos um caminho, um caminho um pouco mais difícil. Ele precisa educar. Eu vejo Deus como um educador. E ele está sempre educando. E é claro que esse mundo é um mundo que existe sofrimento, existe muita coisa muito pesada. Muitas vezes essa educação vai passar por coisas, aos olhos do ser humano, incompreensíveis. Só que você vai ver que isso aqui sempre se repete. Você vai ver que essa guerra que está acontecendo lá em Israel é uma guerra que uniu muito o povo. Tanto o povo de Israel, que estava disperso por causa dessas ideologias marxistas de hoje em dia, muita gente interna questionando a existência e tudo mais, muita gente fria, muita gente ateia, juntou muito forte. Todas as pessoas com suas diferenças se juntaram muito forte. E isso é um reflexo que é muito legal. Se você vê pelo mundo todo isso acontecendo também. Teve a Marcha para Jesus, né, essa semana, você viu um monte de bandeiras de Israel, as pessoas conectadas. E você vê que o mundo todo, tipo assim, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Isso fortalece demais a minha fé. Você vê que não faz sentido nenhum. Você vê o pessoal LGBT, você vê o pessoal de esquerda, você vê o pessoal que defendendo o Irã, defendendo Hamas, defendendo grupos terroristas, que, cara, eles seriam mortos lá. Esses caras do Irã, desses grupos, eles detestam essas pessoas. Detestam, assim, mais do que judeus. São pessoas que eles matam sem piedade, infiéis e, nossa, eles detestam.
Só que você vai ver essas mesmas pessoas defendendo pessoas que oprimem mulheres. Eles não são a favor do direito das mulheres. Eles estão defendendo caras que matam mulheres, espancam mulheres porque sobrou um pedacinho de cabelo para fora do jihad. É muito louco. E aí você vê essas pessoas defendendo Palestina livre, essas coisas, aqui no Ocidente. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque nenhuma dessas pessoas sobreviveriam em Gaza, por exemplo, ou no Irã. Você vê as mulheres do Irã gritando por liberdade, vários vídeos aparecendo, várias pessoas iranianas que estão fora do país agradecendo a Israel por causa disso. Então você vê que o mundo está muito louco. Você vê que o mundo está muito do avesso. Você vê que não faz sentido esses apoios. Tudo por quê? Contra Israel. E aí você vê essas profecias bíblicas, elas se repetem muito, né? Vale lembrar uma coisa, o Brasil é um país de predominância cristã. Jesus é o quê? Jesus é judeu, sempre foi judeu, sempre será. E essa foi a descendência dele. Aí existe a palavra, que ele trouxe luz para as outras nações e tudo mais. Mas o grande ponto é o seguinte: a palavra de Deus sempre veio nesse sentido, de que a partir de Israel as coisas aconteceriam no mundo. E você vê que existem movimentos complicados no Brasil, o Brasil cada vez mais decaindo, imposto sobre o povo, injustiça, nananã, um monte de coisa. E você vê que esse movimento, essa guerra, essa energia, ela também impacta o Brasil num movimento de mudança. Você vê que o presidente do Brasil está alinhado com o Irã. Existem investigações aí de que o Brasil tenha entregado urânio para eles fazerem bomba atômica. Existem investigações nesse sentido. Eu vou falar em investigações porque na internet não dá pra... Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Pra ver, né, como é que estão as coisas, né? Mas você vê que é uma guerra espiritual muito forte. Existe uma guerra espiritual muito forte no mundo. Forte ao ponto de eu fazer uma live como essa, trazendo pontos aqui, e muitas vezes um cristão, ele, mas, não sei o que, as pessoas estão frias. As pessoas elas não estão enxergando que Deus, ele opera nas coisas materiais, ele opera no comum aqui, ele opera na lei da vida. É assim que funcionam as coisas. Tá tudo escrito, tá tudo documentado, tudo que vai acontecer. Você vê esse salmo aqui, o que ele está contando aqui no capítulo Salmo 118, versículo número 10. Todas as nações me cercaram. Em nome do Senhor eu as exterminarei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu os exterminarei. Cercaram-me como abelhas, mas foram exterminadas tão rapidamente como o fogo nos espinhos. Em nome do Senhor eu as exterminarei. Se você vê Israel, cara, não faz sentido nenhum essa coisa toda que a esquerda fala. É do tamanho de Sergipe, é uma área pequena. Se você abrir um mapa do Oriente Médio, você fica chocado. Israel é um pontinho minúsculo. E aí você vê países gigantes. O Egito, por exemplo, já entrou em guerra com Israel. Hoje em dia tem acordo de paz, porque Israel venceu o Egito. O Egito é enorme. O Irã é, sei lá, 70 vezes maior que Israel. É gigante, enorme. Aí você vê a Síria do lado, você vê o Líbano, você vê hoje em dia como é que chama? A Arábia Saudita tem acordo de paz com Israel, mas é um país gigante. Você vê que Israel está cercado de inimigos para todos os lados. E alguns que já foram inimigos têm acordos de paz. Acordos de paz históricos, inclusive. E você vê que é exatamente o que esse salmo está falando. Os inimigos me cercam como abelha, mas eu os derrotarei. Qual é o sentido? Não tem sentido. Se você olhar para esse sentido lógico, por os olhos humanos, isso aqui não tem lógica. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Você vê que os inimigos atacam de todo lado. Com tecnologia, com eficiência. Eles estouram mísseis no céu. Um ou outro acaba caindo na cidade. Você vê que os inimigos, eles têm uma mídia muito forte. As pessoas do mundo aqui, né? Elas preferem acreditar na mídia da Al Jazeera, comandada pelo Hamas, de que Israel está fazendo crimes de guerra, não sei o que lá. As pessoas caem nessa ideia. Só que quem é a fonte? A fonte é a Al Jazeera. A Al Jazeera é o próprio Hamas. E aí existem vídeos deles manipulando dados, jogando civis para dentro dos lugares onde eles tacam mísseis. Enfim, tem muita coisa acontecendo.
Esse aqui é um tema que eu levanto esse tema porque, sinceramente, ele veio no meu coração e eu vou falar. Mas é um tema daqueles que tem tanta propaganda, tem tanta coisa, que é um tema bastante sensível. Mas eu não tô nem aí, de verdade. Eu tô falando o que tem que ser falado, é importante, porque isso aqui tá impactando a nossa vida. Você olha pro Brasil, o Brasil tá indo para cada vez mais pro buraco. Por quê? Por causa desses mesmos grupos. O Brasil tá super alinhado com isso daqui. Infelizmente, os líderes que tem hoje, eles estão super alinhados com esse lado. É uma guerra espiritual, gente. Clara e nitidamente é. E a gente tem que despertar para isso. Se os bons, eles ficam adormecidos, os maus dominam. Isso aqui é claro e nitidamente um chamado para a gente. Para a gente prosperar, para a gente se refinar como pessoas, para a gente treinar os nossos filhos, para nós mudarmos o mundo. O mundo começa, a mudança do mundo começa na mentalidade das pessoas. Não há nenhum líder que consiga liderar sozinho. Não há. Se o povo muda a mentalidade, é o povo que vai se tornar juiz, é o povo que vai se tornar promotor, é o povo que vai entrando, se tornando advogados, futuros políticos, pensadores, professores de universidade, é o próprio povo. É o povo que está no exército, é o povo que ocupa, são pessoas. Quando o povo muda a mentalidade, o país, a nação muda, o mundo muda. Por que, que os tiranos estão fazendo o que eles querem no Brasil? Porque os maus se levantaram, e eles se levantaram organizadamente. Esse daqui é um tema que eu estudo bastante, estudo muito esse tema. Você vai ver que eles se organizaram de uma forma que eles entraram em universidades, eles entraram na própria igreja, propositalmente. Para quê? Para educar as pessoas em cima dessas ideologias. Isso daqui é super proposital. É super proposital. Agora, as pessoas elas não sabem disso. Quando você domina a mídia, quando você domina as escolas, quando você domina as universidades, o que, que você vai fazer? Você vai fazer com que advogados, com que jornalistas, com que todo tipo de profissional se encaixe na ideologia que você gosta, que você gostaria. Começa a ver vídeos da USP, de universidades, você vai ver as pessoas todas alinhadas à esquerda, todas as pessoas levantando pautas que não tem nada a ver, universidades pichadas. Por que, que o Brasil está indo pro buraco? Você olha para o berço, para a fábrica de profissionais, para a fábrica de seres humanos, que é a universidade, é o reflexo. É o que está acontecendo. Agora, se você que tem fé, se você que tem princípios, você não acorda para isso, para educar teus filhos, para se educar, para se refinar como pessoa, para buscar a palavra de Deus, literalmente, as coisas não mudam. As coisas não mudam. Quando eu falo aqui na internet, quando eu levanto esse meu trabalho com mentorados, trabalho de mentoria, eu não estou falando só de empreendedorismo, não. O empreendedorismo, ele é uma ferramenta de transformação. Porque você com mais dinheiro no bolso, você com mais dignidade, você com mais autoestima, você é uma ferramenta poderosa do Senhor aqui na Terra, que vai impactar. Eu sempre falo sobre isso. Qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? Abençoar pessoas. Você vai estar abençoando suas clientes. Você vai estar abençoando sua família. Você vai estar abençoando seus filhos. Você vai estar abençoando a sua vida. Você começa a tomar um patamar maior. E quando cada vez mais pessoas começam a tomar patamares de poder, começam a tomar patamares de influência, aqui a mentalidade das pessoas no seu bairro, na sua família, começa a crescer, começa a mudar, você começa a impactar. Escreve aqui se está fazendo sentido o que eu estou falando. Isso aqui é um tema que tem que ser mais levantado, tem que ser mais falado. Tá acontecendo aí, a guerra tá debaixo do teu nariz. Tá tudo isso acontecendo. Só que as pessoas estão caladas. Por quê? Porque isso aqui é um tema proibido. Porque disseram que a gente não pode falar sobre isso. Vamos pensar. Se a gente não pode falar sobre isso, por que, que a gente não pode? Porque quem controla a cultura diz que não pode. A Dila falou, eu creio em nome de Jesus.
Quem controla a cultura disse que não pode, disse que esse tema é proibido. Vamos acordar, gente. Vamos acordar pro fato. Vamos acordar para isso. Se esse tema tá tão cercado assim, por quê? Qual que é o sentido de uma pessoa aqui no Ocidente que defende o aborto, que defende o homossexualismo, que defende o direito das mulheres, defender o Irã? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Absolutamente nenhum. E você tá vendo esses grupos defendendo os seus carrascos. Cara, se você não entender que isso aqui é uma guerra espiritual, tá na tua cara. Tá na tua cara, porque não faz sentido. Lógico, não faz sentido. Aí você vê uma sequência de fatos, uma sequência de questões. Esse próprio tema mesmo ser proibido, proibido caçamba. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que estar a par disso. Você acredita na Bíblia ou não acredita? Você acredita que você está aqui com uma missão ou você não acredita? Você acredita que você tem que fazer o bem ou não acredita? Tudo, 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 tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha fé, é que tudo é uma tarefa espiritual. Tudo. Desde o seu comer, o seu beber, o seu se relacionar com pessoas, o seu empreendedorismo, tudo. Absolutamente tudo é uma tarefa espiritual que vai estar impactando. Você está fazendo mais dinheiro, abençoando pessoas, você está trazendo luz para a vida dessas pessoas, essas pessoas estão retribuindo com dinheiro, com esse dinheiro você está investindo na tua família, na tua casa, no teu negócio, está crescendo cada vez mais, está expandindo a tua voz. É sobre isso, gente. É sobre isso. É aqui que a gente começa a ganhar poder. Se você olhar, as pessoas que dominam o mundo são pessoas poderosas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm poder. A gente tem que buscar isso também. Foi instalado uma questão errada na mente das pessoas de que o dinheiro é mal para quê? Para que os bons não obtenham poder. Mas se você for ler a Bíblia inteira, você vai ver que os reis tinham poder, você vai ver que os profetas, você vai ver que Abraão, Isaac, Jacó, enfim, você vai ver que isso aqui também faz parte. O seu coração não pode estar voltado para a riqueza material. Mas a riqueza material faz parte da governança aqui na Terra. E Deus te fez para quê? Para dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as coisas. Governar. Liderança. É por isso que você tem que fazer mais dinheiro, sim. É por isso que você tem que quebrar essas amarras, essas travas. Você tem que tornar sua família mais poderosa. E cumprir a tua missão aqui na Terra. Não desviar o teu coração para isso. Porque o que acontece é a pessoa começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a desviar o coração dela pro carro, pra casa, e ela se corrompe. Aí quando ela descobre uma dificuldade para conseguir vencer isso daqui, aparece um jogo do tigrinho, alguma coisa que ela encara como meio errado, mas vou fazer porque para manter essa vida. Ela voltou o coração dela pro lado errado, ela sabe que isso aí é errado. Ela sabe que tem gente se afundando com isso, mas ela vai se voltar para isso. Você vê que tudo, absolutamente tudo, é uma tarefa espiritual, gente. Tudo. Tudo no mundo. E a gente tem que encarar as coisas dessa forma. O mundo está dando uma bela lição pra gente sobre essa guerra, sobre esses valores invertidos, sobre esses grupos que ditam o que pode falar e o que não pode falar, sobre esses grupos que falam de democracia, mas democracia é só quando você concorda com eles. Tá aí, tá escancarado na nossa cara. Tá escancarado na nossa cara. Tudo que é de valor baixo, de valor pequeno, tudo que está alinhado com o mal, tá tudo junto. Não que as pessoas sejam más, mas as ideias que elas defendem são. E tá na cara. Tá na cara. Tá na cara. Se você estudar um pouquinho, você vai ver. Israel é o único país lá do Oriente Médio que tem igreja. Aí você vai ver esquerdista aqui falando que judeu detesta cristão. Tem igreja, tem turismo cristão, tem locais sagrados.
Tem mesquita, tem muçulmanos e judeus andando juntos. Tem vídeo, míssil caindo e eles se abrigando no bunker da sinagoga. Mulheres muçulmanas, árabes, judeus, cristãos, todo mundo junto, não tem essa. Aí falar um apartheid. Isso aí é conversa. Conversa. E aí você vê o mundo inteiro caindo nisso. Só que você vai ver esses padrões se repetindo aqui no Brasil também. Aquilo que eu falei, estou repetindo, não faz sentido. Você vai ver grupos defendendo os seus carrascos. Vai descobrir como é que é o regime iraniano. Vai descobrir o que, que eles fazem com homossexual. Vai descobrir o que eles fazem com mulher que mostra um fiozinho de cabelo. Vai descobrir. Vai descobrir o que eles pensam sobre essas pessoas. Eles são chamados de idiotas úteis. E não é eu que estou falando isso. São os próprios livros, documentos que falam isso. E aí a gente está aqui no meio. Sabe qual que é o grande ponto dessa guerra toda? Essa guerra espiritual eu levanto aqui. Os bons, eles estão calados e não sabem de nada. Vamos falar de Oséias? Meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Os bons não sabem nem do que eu estou falando, não sabem nem do mapa de Israel, como é que é. Eles estão ouvindo conversas e estão ficando calados. Ah, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aqui está do outro lado do mundo. Isso aqui está do outro lado do mundo. Tá do outro lado do mundo. Tá sim. Tá do outro lado do mundo. Isso aqui é tão atual e tão presente na tua vida que você nem imagina. Tudo o que acontece lá impacta o mundo todo. Agora a pergunta é se você tem fé. Se você acredita na Bíblia. Meu povo padece por falta de conhecimento. A maioria das pessoas, elas estão a par, elas nem sabem o que está acontecendo. Os seus valores estão sendo destruídos, sua família está sendo destruída. Aí você levanta um tema desse. Eles estão contra a família. Nossa, isso aí é teoria de conspiração. Não é teoria de conspiração. Abre qualquer livro de feminista, qualquer livro de marxista, você vai ver lá que a família tradicional é um órgão patriarcal que serve para subjugar as pessoas e ela deve ser destruída. Isso aqui é falado claramente. A família deve ser destruída. Claramente. Só que as pessoas acham que é teoria de conspiração. Quem realmente defende isso aqui e é intelectual sabe disso. Mas não fala. Eles são canalhas. Eles são mentirosos. E é isso que está dominando o mundo. Mas e aí? Os bons, os ditos bons, vão continuar quietos? Quando a Letícia engravidou do meu filho Davi, gente, o negócio está nesse nível aqui. A primeira consulta. Oi, tudo bem? Quero saber se você quer abortar. Quê? Quero saber se você quer abortar. Não, não quero não. Você tem certeza? Você tem certeza que você... Tipo assim, induzindo mesmo. De verdade, não tô mentindo não. Segunda consulta. E aí, ainda dá tempo. Você quer abortar? Não. Terceira consulta, foi outra pessoa. Olha, eu vi aqui, você tá com sei lá quantos meses. Cara, foi até uns 5 meses. Eu não me lembro exatamente, não vou falar aqui. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que tava até um nível alto da gestação, cara. Você olhando os ultrassons, você vê um bebê formado lá, se mexendo. Quer abortar? Que porra de abortar, cara? Vamos trocar a palavra abortar por assassinar, porque é uma criança que se mexe, que bate o coração, que se você baixa, mexe na barriga ele reage. É loucura, cara. Agora você fala de um tema desse, é polêmico. Não é polêmico, mano. Não é polêmico. Desculpa, mas não é polêmico. Isso aqui é a realidade, é a verdade. É contra isso que a gente está lutando. Não contra as pessoas em si. Tem pessoas que defendem isso aqui por causa de miolo mole. Mas são ideias malignas, ideias ruins, que estão sendo difundidas. Aí você vai ver pessoas que se juntam com ideologias totalmente opostas porque não faz sentido. Não faz sentido. Você vê uma pessoa que defende isso defendendo o Irã. Qual que é o sentido? Israel é o único país que tem todas as 3 religiões andando juntas. Você sabia que o capitão
da seleção israelense, ele é árabe muçulmano? Ninguém fala sobre isso. O capitão da seleção é árabe e muçulmano. Existe um parlamento, e dentro do parlamento, se eu não me engano, 20% dos parlamentares, dos deputados, são árabes dentro de Israel. Israel tem até parada gay. É um país democrático. Agora, tudo isso que eu falei para você, igreja, será que existe alguma igreja no Irã? Será que existe? As pessoas que defendem Cristo tão fortemente, existe alguma igreja no Irã? O que acontece com um cristão no Irã? Mas aí, falou de Israel, não pode falar. Existe manipulação, muita manipulação. Mas isso é um assunto que não tem nada a ver com a minha vida. Tá, vai pensando que não tem a ver com a tua vida. Tudo que acontece lá impacta aqui, impacta na tua vida. Escreve aí, se você acha que faz sentido, escreve alguma coisa aqui nos comentários. Se você também acha que não faz sentido, também tá tudo bem. Eu senti no meu coração que eu tinha que falar esse tema e eu tô falando. Eu abri exatamente na página e veio. Eu acho que é isso que tem que ser falado mesmo. E não é uma coisa que tem que ser incomum, tem que ser um tema proibido, não. Só que é um tema pertinente à nossa realidade. Todas essas coisas que eu levantei aqui são coisas que estão acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Diante dos nossos próprios olhos. Você vai ver pessoas defendendo bandido que roubou celular, que matou, que não sei o que tem que sair da cadeia. Desencarcerização em massa. Aí pega aquela menina lá, cabeleireira, mesma profissão que vocês, a maioria de vocês. Pichou a estátua de batom, 8 anos de cadeia. Aí você vai ver eles, tá certo, tem que ser rígido, tem que ser rígido. Aí quando fala do traficante, não tem que ser rígido. Quando fala do bandido, não tem que ser rígido. Qual que é a coerência? Não tem coerência. É simplesmente o bem contra o mal. É isso. Tá na cara. Estamos caminhando para isso aqui também, se continuar como estamos. Cara, já foi descoberto pela inteligência, pelo Mossad, tem grupos terroristas operando dentro do Brasil. Sabe aquele porto de acho que é Mariel, não me lembro, em Cuba, que eles construíram com dinheiro do BNDES, dinheiro brasileiro, que nunca vai ser pago, inclusive? A inteligência descobriu que lá sai munição para a Coreia do Norte. Já encontraram. Mas era sucata. Dão sempre uma desculpa. Possivelmente munição iraniana. Terrorismo. Mas ninguém fala. Tem documentos. Pesquisa na internet aí. Terrorismo no Porto de Cuba. Você vai ver matérias. Você vai ver documentação. Ninguém fala. Ninguém fala. Acho super importante você trazer esse assunto, porque muitos não têm essas informações. Porque não procuram ou simplesmente porque acreditam em apenas um lado da história. E é verdade. É verdade. É acreditado no lado que fala. O lado que fala, fala mentira. É mentira. Eu já vi um monte de gente falando assim, vocês defendem Israel. Lá em Israel, os judeus estão cuspindo nos cristãos. Eles pegam um caso isolado. Claro que existe isso também, mas é uma raridade da raridade da raridade. Se você pesquisar um pouquinho só sobre Israel, você vai ver que cristão, muçulmano e judeu andam juntos no mesmo lugar. No mesmo lugar, em paz. Você vai ver um tanto de caravana, um tanto de gente que vai lá fazer batismo no Rio Jordão. Vai lá fazer um batismo no Irã para ver se dá, se é possível. Se tivesse um lugar sagrado lá no Irã, vai lá para ver. Ou em Gaza, vamos descobrir se pode ser cristão em Gaza, vamos descobrir se pode montar uma igrejinha lá, vamos descobrir se a gente pode levar um grupo de missionários para lá. Vamos descobrir? Não, mas Israel que é ruim, Israel que é isso, aquilo. Aí você vai ver as pessoas difamando, falando um monte de coisa. E eu tô falando sobre isso porque isso aqui tem ligação direta com a nossa vida cotidiana. Os nossos filhos estão sendo impactados por essas culturas. A nossa sociedade, nosso país amado, Brasil, ele está indo pro buraco por causa de pessoas que defendem tais ideologias, que estão emburrecendo as pessoas pela sua base, pela sua educação e de propósito.
que estão quebrando o país de propósito. Quem estuda o básico de economia sabe que se você começa a taxar investimentos, se você começa a taxar fundos que não eram taxados antes, por exemplo, você podia investir num fundo que investe no agronegócio, era zero de taxa, o cara botou taxa. O que acontece quando você bota taxa em tudo? Você é uma investidora. Você descobre que você está investindo e tem uma taxa muito alta. Você vai continuar pondo dinheiro? Eu estou falando você mesmo, com o seu dinheiro, mesmo que pequeno. Você vai continuar pondo dinheiro lá no seu fundo de investimento, depositando seus R$ 1.000 por mês, 500, R$ 100 por mês? Você não vai. Você não vai. Aí você pega um monte de gente, pequenos investidores que param de investir nessas coisas que fazem o Brasil progredir. Você vê um monte de grandes investidores parando e você vê as pessoas comprando dólar, comprando euro, ó, e tirando o dinheiro do país. O que acontece quando todo mundo começa a tirar a riqueza do país? O real começa a cair. Cair. A decair. É óbvio. Isso é óbvio. Não precisa ser economista para saber disso. Mas você vai ver o governo fazendo isso o tempo inteiro. É de propósito. Eles querem quebrar o Brasil de propósito. Se quebrar, fica mais fácil de dominar. É tudo proposital, não é pra. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Aí é a questão de olhar. Isso aqui é teoria de conspiração? Isso aqui é uma bobagem? Isso aqui é uma asneira? Pensa você. A resposta é tua. Pensa você. Só te falo uma coisa. Você vai ver todos esses grupos todos alinhados juntos. O eixo do mal. E aí? Você vai ficar indiferente? Você vai ficar indiferente sobre tudo isso? A tua missão é fazer a sua família prosperar, o seu lar prosperar. Quando eu falo isso, eu não estou falando só do seu negócio, não. É ajudar o teu marido a prosperar. Ajudar a tua casa a crescer. Colocar a base do teu lar, a edificação do teu lar, os teus filhos no bom caminho, para que eles jamais se desviem. Essa é a nossa missão. Tá bom? Espero que tenha tocado o coração de vocês essa live. Sei que tem muitos temas aqui que pode ser que tenha feito eu perder seguidores, talvez clientes. Na boa. Isso aqui tocou meu coração e eu não... Isso aqui é questão material. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Cada vez mais eu vou falar sobre isso. Porque isso é importante. Porque isso aqui que está afundando aquilo que a gente mais ama. Isso aqui está afundando o que a gente mais ama. Depois vocês pesquisem. Escreve aí. Teologia da Libertação. Pesquisa o que é Teologia da Libertação. É um grupo, é uma vertente na igreja criada pelos marxistas para dominar a igreja, para mudar a cultura da igreja por dentro. Quem pesquisar sobre marxismo cultural, escreve aí, marxismo cultural, você vai ver que o plano, documentado nos livros da Escola de Frankfurt, de Antônio Gramsci, Saul Alinsky, entre vários outros, você vai ver que é entrar nas igrejas, entrar nas escolas, entrar na mídia, entrar nas universidades e dominar por dentro, porque você vai fabricar pessoas que pensam do jeito que você quer que pense. Aí você vai ver umas heresias, umas coisas que tem nada a ver na igreja, você vai ver a mídia defendendo essas coisas, você vai ver muito dinheiro sendo financiado, você vai ver muito artista ganhando dinheiro pra caramba e falando todos alinhados na mesma coisa, e quem não tá alinhado é cancelado. Isso aqui é tudo orquestrado para manipular as pessoas. E as pessoas ficam convivendo com isso. Tá na hora de acordar. Eu dei as fontes. Estuda aí. Escola de Frankfurt, Marxismo Cultural, Teologia da Libertação. Pesquisa sobre isso. Não acredita em mim, não. Vai no YouTube, sei lá, pesquisa livro, pega audiobook, pega fontes dos próprios marxistas. Não pega coisa de direita, não. Lê os materiais da esquerda. Você lembra aquele cara que fizeram um filme no Brasil, Marighella? Escreve aí, anota aí. Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella. Lê aquela porcaria. Lê o índice. Só lê o índice disso daqui. Como fazer uma emboscada, como fazer um sequestro, como fazer um assalto a banco. Esse aí é um herói. Sendo defendido do filme lá do Wagner Moura. Não, é um guerreiro. Guerreiro. Esses caras, eles sequestravam aviões de embaixador dos Estados Unidos, mandavam para Cuba, faziam coisas atrocidades. O ex-marido da Dilma
confessando assim, depoimento, nós assaltávamos bancos, fazíamos não sei o quê. Essas pessoas são terroristas. Terroristas. Aí teve a anistia, a lei da anistia para eles, mas eles cometeram atos de terrorismo. E segundo o livro do próprio Marighella, tem lá como fazer terrorismo. O que você faz é uma tentativa de abrir nossa mente para o que está acontecendo. E precisa abrir mesmo. Precisa, a gente tem essa missão. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração de hoje. Obrigado por vocês estarem aqui. É um tema que nem todo mundo se interessa, mas é muito importante. Depois eu vou deixar a gravação no perfil. Deixa algum comentário lá se fizer sentido, tá bom? Fecha seus olhos. Vamos respirar fundo 3 vezes para a gente se conectar com o presente e fazer uma oração. Juntos. Vamos lá. Respira fundo, pensa só na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa oportunidade de construirmos mais um tijolinho dentro de algo muito maior que estamos construindo. Hoje falamos sobre assuntos muito importantes que estão impactando profundamente o mundo inteiro, o nosso país, a nossa família, a nossa casa, os nossos valores, a nossa felicidade. Que cada um aqui venha entender a sua missão, porque a nossa missão é em conjunto lutar contra esse mal, é vencer esse mal, é trazer luz para o mundo. Que cada um aqui venha prosperar muito financeiramente, para que possa conseguir alcançar cada vez patamares mais altos. Cada vez patamares mais altos de cultura, de conhecimento, de influência. Cada um aqui não venha corromper o seu coração com o dinheiro, mas venha utilizar o dinheiro como uma ferramenta de transformação. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. 2025 é um ano de mudança, não só na sua casa, mas no mundo todo, e tá acontecendo. Você é uma ferramenta de transformação no mundo também. Tá bom? Vou salvar essa live aqui, abre o meu perfil, deixa um comentário. Só que é muito importante, a gente tem que estar unido em cima desse tema. É um tema super importante. Tá bom? Tamo junto, fica com Deus e contem comigo. É nóis. Tchau, tchau.